A pandemia tem afetado direto ou indiretamente a vida de todos nós. Neste momento, precisamos de apoio para que as atividades das casas espíritas possam continuar a serem realizadas. As formas de ajudar são por meio de mensalidades, compra de livros, doações financeiras e de produtos utilizados no dia a dia das instituições. A Federação Espírita Catarinense conta com o programa Amigos da FEC. Por meio dele, você pode contribuir com doações na fatura da energia elétrica da Celesc ou pelo seu cartão de crédito. Essas doações, quando somadas, contribuem significativamente para a sustentabilidade das casas espíritas de Santa Catarina. Todos se beneficiam, aqueles que contribuem e todo o movimento espírita. Colabore! Acesse o portal da FEC e faça sua adesão. www.fec.org.br. Então, Geraldo, a palavra é sua. Eu queria trazer, nesse momento que a gente está fechando esse encontro tão bonito, algumas reflexões em torno do servidor do Cristo, seja de hoje, seja aquele que está se projetando para o amanhã. E as qualidades que a gente precisa ter nesse sentido, como trabalhador, como servidor. E a gente começa já assim com esse próprio termo, servidor, que é uma denominação bem curiosa, porque quando a gente fala em servidor, a gente lembra logo do Cristo quando diz: eu vim a este mundo para servir e não para ser servido. Essa disposição para o serviço, para o trabalho, é fundamental. E todos nós estamos nessa condição, daqueles que servimos, que colaboramos, que cooperamos, que doamos a nossa cota, não é? De ação, de colaboração. Então, não estamos aqui para recebermos do outro coisas que o outro pode nos dar, ou às vezes aguardar que nós sejamos assim servidos nas nossas necessidades. É preferível que a nossa postura seja aquela ativa, proativa, de nós estarmos dispostos a fazer o melhor ao nosso alcance. Eu quero recordar aqui Marcos, no seu capítulo 9, do Evangelho de Jesus, quando ele traz uma passagem muito curiosa, já que estávamos falando do Evangelho de Marcos, né? Ele diz assim: qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. E aí João, então, estava ali ouvindo estas palavras do Cristo. João era dos mais novos, não é? E ele disse assim: olha, Senhor, mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. É Jesus, porém, olha como é interessante a adversativa da postura de Jesus para transmitir um ensino através do próprio testemunho. Disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Aí vem esse ditado tão famoso, né? Que todos nós conhecemos e às vezes não sabemos qual é a sua origem. Né? Quando, né, o que é a nosso favor não é contra nós. Isso está aqui no próprio Evangelho, né? É registrado por Marcos, contando estas palavras do Cristo. E esta passagem é isto que tem, apenas um versículo fazendo referência a esse indivíduo que era um jovem que realizava curas, não em nome de Jesus, porque ele não era um integrante do colégio apostolar, ele não era aquele que estava oficialmente na equipe do Cristo, e não houvera sido convidado explicitamente pelo Senhor para estar junto ali. Mas nós vamos ver deste versículo aqui que Marcos registra, um capítulo belíssimo que está no livro Ressurreição e Vida. Não sei se vocês já leram. Esse livro é da lavra mediúnica da Dona Ivone do Amaral Pereira, escrito por um espírito literato russo chamado Leon Tolstói. E numa escrita belíssima, ele desenvolve um capítulo inteiro para nos dizer o perfil, as características e o que de fato aconteceu com este jovem,
que ele chama como sendo uma espécie de trabalhador anônimo, o servidor anônimo. E Sandra Borba Pereira, a educadora, evangelizadora, ela pega este capítulo também e faz uma análise sobre o evangelizador anônimo. O evangelizador aqui no sentido daquele que intermedia o evangelho de Jesus no seu compartilhar com o semelhante. E, de certa forma, nós todos, direta ou indiretamente, fazemos isso, não é? E ela vai e elenca as características com base neste capítulo do livro Ressurreição e Vida, e escreve um artigo em Reformador, no ano de 2013, em agosto, e depois ela insere também este seu texto como capítulo de livro publicado pela Federação Espírita do Paraná. E eu queria então trazer algumas reflexões em torno dessa ocorrência, porque é algo muito lindo. Este jovem, ele era um estrangeiro. Já começa por aí, ele era um estrangeiro e ele acompanhava tudo o que acontecia na vida de Jesus à distância. E, ao mesmo tempo, estava próximo, sem ser notado, sem ser percebido. Então, vai Leon Tolstói narrar, assim, em detalhes, de uma maneira interessantíssima, como era o perfil, a característica, a postura deste jovem. Ele, então, toda vez que Jesus estava num trabalho público, este jovem estava acompanhando à distância. Ele não aparecia, era discretíssimo. E, certa feita, ele ficou assim admirado, porque a filha de Jairo, ela estava praticamente morrendo, falecendo. E foi tida como morta de fato. E veio esse farisaico, né, fariseu Jairo, e pedir a ajuda de Jesus. E Jesus, então, vai à casa de Jairo e realiza esta cura, como que se trazendo da morte esta menina, esta criança. E este jovem do manto marrom, assim está designado por Leon Tolstói no capítulo, ele anotava tudo o que acontecia, ele escrevia, ele tinha lá um esquema de anotação tão impressionante, não é? Hoje a gente tem a caneta, tem o lápis, é muito mais fácil, né? Tem um teclado de computador, mas eles tinham lá uma parafernália, mas anotava tudo, inclusive, provavelmente, pode ter sido um dos evangelhos aí não muito conhecidos. E ele registrou essa passagem e ficou admirado. Certa feita, ele estava aguardando Jesus já desde a madrugada e o povo foi se acumulando e Jesus não chegava, estava trabalhando com os seus também discípulos em outras paragens. E, de repente, ele se sente envolvido, isso narrando Leon Tolstói, por uma impulsão que ele não consegue controlar. E ele chega diante daquelas pessoas que estavam buscando o atendimento, o consolo, o esclarecimento, a cura, e ele, como médium curador, os cura. Começa a curar um, curar outro, uma coisa impressionante na sua mediunidade curativa. E aí ele vai desenvolvendo esse trabalho. E João, discípulo do Cristo, seu apóstolo, um dos evangelistas, que era dos mais jovens ali, conhecido como discípulo amado, não porque o Cristo o amasse mais, mas porque ele era o que mais demonstrava o amor, talvez na sua juventude, era assim mais aberto, mais alegre, e abraçava as pessoas, conversava mais assim alegremente. Ele então observou que este jovem estava fazendo cura e foi relatar para o Senhor, que é o que Lucas, é o que Marcos coloca no texto ali, não é? João trouxe o Senhor, aquele lá estava curando em teu nome, nós não conhecemos, não sabemos nem quem é, então a gente proibiu, olha, você vai fazer em nome de Jesus, isso aí não pode, não é? E aí então proíbe Jesus dessa lição, não o proibais, porque quem é a nosso favor não é contra nós. E depois tem uma passagem, nesta ocasião em que há essa cura da filha de Jairo, em que Jesus vai passando e este jovem tem a oportunidade de sentir o manto do Cristo, a sua túnica, resvalar em sua face. E ele então instintivamente a beija, e aí Jesus coloca a mão sobre a cabeça daquele jovem e os olhares se entrecruzam, como se Jesus dizendo, continue, prossiga no trabalho. E aí então, Leon Tolstói continua narrando que depois da crucificação de Jesus, este jovem tem um sonho com o mestre. E o mestre lhe aparece e diz para ele que até então ele estava curando corpos, que agora era necessário que ele fizesse um trabalho de evangelização. Um trabalho como se fosse um pescador de almas,
fazendo com que os seus ensinos pudessem ser levados. E aquele jovem, então, que tocava um instrumento, uma espécie de flauta, ele começa a atrair as crianças, os jovens, naturalmente pelo seu jeito, e pregava falando a respeito da vida de Jesus, daquele príncipe que veio dos céus para poder consolar os aflitos aqui da terra. E vai narrando até praticamente o final da existência desse que já não era mais jovem, já era um velhinho, já com seu manto roto, né? Já todo esfarrapado diante de todo o trabalho da simplicidade. E aí, então, Léo Tolstói coloca algumas características e Sandra Borba analisa isso trazendo no artigo. Eu vou pedir a Elaine a gentileza de projetar para nós, para que a gente possa ter uma noção e vocês possam também participar através, viu, do chat, se quiserem. A gente abre depois e vocês vão poder a gente conversar. Então, vamos ver aqui que coisa interessante. Nós temos, nesse momento aqui, não é? O tema que a gente está tratando, essa questão do Evangelho Redivivo, e nós na condição de servidores de hoje e de amanhã. É importante o nosso trabalho ser projetado para o futuro. O Evangelho diz respeito a uma mensagem que é imortal, uma mensagem que é atemporal. Então, ela não passou e ela não passará. Ela é sempre atual, sempre verdadeira, sempre útil e sempre benéfica. Por isso que a gente tem que estudar, tem que meditar, tem que sentir e, sobretudo, temos que vivenciar esta mensagem transformadora do Evangelho. Então, na sequência, por favor. As qualidades do servidor de Jesus. Olha só, a gente fica pensando assim, que qualidades que o servidor de Jesus poderia ter? Vocês podem anotar no chat aí, por favor, se quiserem participar, ou vão refletindo, vão pensando. Né? Que qualidades que eu preciso ter para me tornar um servidor de Jesus, do Cristo? Qualidades são características intrínsecas, íntimas. Não é? O que eu posso ter, que eu preciso desenvolver para ser? Olha só, a Lúcia já está colocando simplicidade. Perseverança, fala Silvânia, não é isso? Simplicidade, perseverança. A Carla fala amor, vontade de servir, fala Simone Crema, não é? Outra coisa importante, simplicidade, vontade de servir, amor, humildade, compromisso, perseverança, ser acolhedor, ser agradecido. Pode chover aí as recomendações, as sugestões, disciplina com responsabilidade. Olha quantas qualidades, né, que a gente tem, assim, diante desse servidor. Renúncia, fala o Lincoln, caridade a Cristina, coragem a Eliane. E aí, quantas qualidades, não é? Amoroso, ser amoroso. Parece ser alguma coisa assim. Alteridade, fala Inara. Olha que nome bonito, né? Alteridade é considerar que o outro existe. Compaixão, diz o Clausir. Compaixão é uma característica fundamental para a gente atrair, não é? A simpatia dos bons espíritos. Ser benevolente, que integra o conceito de caridade, ter respeito, não é? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos do outro. A Letícia fala em fé. Como é importante essa fé, não só como crença, mas como certeza. A Roseli fala para não julgar, não ser um julgador. Às vezes a gente esquece, né, de ver o cisco no nosso olho e fica vendo aí, ou melhor, a trave que está no nosso olho e vê o cisco que está no olho do outro. Ana Carolina fala em empatia. Empatia é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, estar bem próximo do outro para sentir como ele sente, enxergar como ele enxerga, fazer como ele faz. E isso nos coloca numa condição de não julgar, porque quando a gente sente na pele, a gente valoriza muito mais. A Daima Miranda está dizendo que é importante entusiasmo, alegria. Entusiasmo é uma palavra tão rica que significa in dentro, tus é Deus em grego, ismo, sistema, sistema de Deus dentro de mim. Né? Juraci fala em compromisso. A boa nova é a mensagem da alegria, que nos faz assumirmos um compromisso conosco mesmos. Então vejamos, vocês colocaram várias palavras, que maravilha, ó, ser pacífico, não é? Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus, não é isso? Confiança e fé, como é importante a confiança, não é, Rosane? Confiança, a gente acreditar, ter esperança, disponibilidade, estar disponível, estar disposto, ser sincero,
ser quem nós somos. Não precisamos nos mascarar, precisamos ser autênticos, verdadeiros, mas sempre buscando o esforço para nos melhorar. A vontade de aprender para melhor servir, a Fabiana fala. Muito bem, isso aí. A gente sempre tem que estar disposto, aberto ao aprendizado. Isso é sinônimo de humildade, não é? E disposição para servir. Amar, fala Neide, amar. Amar é o verbo fundamental do Evangelho de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, e amar ao próximo como a nós mesmos. E ainda Jesus nos fala, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E fala ainda, nós já ouvimos dos antigos, amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, ama o teu inimigo, não é? Desprendimento. Renúncia, abnegação, desprendimento é o grande desafio que a gente tem para se autoconhecer, desapegar, nos desprender, não é isso? Essa coragem importantíssima, Silvânia, não é? Agora, só dá uma pausa, por favor. Olha, fé e caridade, ótimo. Vamos só refletir um pouquinho sobre estas palavras, né? A Inês está colocando parceria. Vamos só verificar se nós, na nossa intimidade, como é que a gente sente isso? Será que destas 15 qualidades aproximadamente que aqui foram colocadas, nós as sentimos dentro de nós? Será que nós já conseguimos meditar, refletir sobre estas qualidades? E mais que isso, será que a gente já consegue vivenciá-las? Vamos passo a passo, por favor, Elaine. Qualidades do servidor de Jesus. Olha aqui que coisa bonita. Uma primeira qualidade, ser tocado pelo Senhor. Aquele jovem do manto marrom, o servidor anônimo, não é? Ele foi tocado pelo Senhor. Todos nós precisamos ser tocados. O que significa ser tocado? Escrevam aí, por favor. Tocado. É uma palavra assim que a gente colocaria entre aspas, né? Ser tocado. Eu sou tocado pelo Senhor. Parece que alguém me toca, né? O Senhor impôs a sua destra sobre a cabeça daquele nosso irmão. Não é isso? Então, alguém está levantando a mão, é isso, não é? Ser tocado pelo Senhor é colocar a sua mão. É olhar para o outro e enxergar o outro. Este servidor anônimo, ele foi tocado pelo Senhor. Ele sentiu o Senhor no seu coração. Ele percebeu a presença do Senhor despertando a sua mente, a sua consciência para a existência daquele Senhor. Ele meditou sobre a importância dos ensinos daquele Senhor na sua vida, como alguém que preparava um futuro para a felicidade, a que todos estamos destinados, seja na estrada de Damasco, seja no caminho de Emaús. Ser tocado pelo Senhor, para que a gente possa estar aberto para ouvir o chamado de Jesus. Como é bom nos abrirmos, estarmos disponíveis para que o Senhor venha. Feliz daquele que abre o seu coração para receber a visita do Cristo. Despertou o Cristo interno. Todos nós temos Deus dentro da nossa intimidade, do nosso coração. Estarmos tocados significa que nos abrimos para a disposição e a disponibilidade de servir. Nos colocamos prontamente, em prontidão para o serviço na seara do Senhor. Ser tocado com o intuito de perceber cognitivamente, de sentir emocionalmente para bem viver aquela mensagem. Acreditar que nós somos capazes. Isso é fundamental. Será que nós já fomos tocados pelo Senhor? Que é um dever conosco e com o próximo? Será que fomos tocados? O que é ser tocado pelo Mestre? Será que nós já sentimos o olhar do Mestre em nosso olhar? Será que já sentimos a mão de Jesus sobre a nossa cabeça? Como é que a gente se sente quando é tocado? Nós temos o desejo de servir da melhor forma possível,
um desejo de exemplificar, de viver a mensagem, de ser aquele intérprete, de ser aquele que se transforma, não é? Aquele que desperta para um novo ser, como, por exemplo, a samaritana, o samaritano, como, por exemplo, aqueles apóstolos que dedicaram e doaram a sua vida, a sua existência em nome do Senhor. Ser tocado é nós nos deixarmos abrandar, ainda na nossa bravura ou braveza íntima, é nos deixarmos pacificar ainda no nosso ódio, é nós buscarmos o entendimento diante de tantos conflitos e buscarmos criar pontes para a paz e não muros que nos separem. Por favor, um próximo item como qualidade, a aceitação do chamado para o serviço. Aquele jovem do manto marrom, ele aceitou. Ele tinha algo com ele de intuitivo que ele deveria trabalhar e começou espontaneamente. E ele aceitou o chamado para o serviço. Quando em sonho ele viu uma realidade até então não descoberta, e então seguiu fielmente, pôde colocar exatamente a sua vontade direcionada para um trabalho que fosse além da cura de corpos, mas que pudesse tocar profundamente as almas. Então, todos nós somos chamados, diz o Evangelho, muitos são chamados, poucos os escolhidos, porque os escolhidos, na verdade, são aqueles que se elegem para aceitar o chamado do Senhor. Não é a exclusão do Senhor com relação ao candidato ao serviço. É a autoexclusão do candidato quando ele não se elege como escolhido, como Joana de Ângeles nos ensina. Então, a aceitação do chamado para o serviço. Todos, nesse momento, não só somos chamados, porque os tempos chegaram, nós estamos sendo convocados. Será que nós estamos aceitando? Será que aceitamos esse chamado que já vem desde há tempos? Lembram-se da parábola do Senhor, daquele Senhor que estava fazendo uma festa, não é isso? Promovendo uma festa de núpcias para o seu filho, e de repente foram convidados para o banquete vários e vários, não é isso? Alguns recusaram, foram chamados outros, alguns aceitaram, vieram, um não estava preparado com a simbologia para dizer que ele não tinha as condições de estar naquele ambiente, porque não detinha as qualidades necessárias. Então, será que nós estamos aceitando esse chamado? Essa convocação agora é uma convocação que parece que a gente não tem muito, olha, eu não posso recusar. E o fato de nós não podermos recusar não é um tolimento à nossa liberdade, não é uma coerção ao nosso livre-arbítrio, é uma oportunidade misericordiosa que o Cristo nos oferta, porque até então nós não aceitamos o chamado. E ele diz, meu irmão, estou convocando. Preferível que aceite, porque se não aceitar, haverá choros e ranger de dentes. Não como castigo, mas como abençoada oportunidade da gente descobrir o caminho do bem pela dor, uma vez que não aceitamos o chamado do amor. E nós? Será que a gente já aceitou esse chamado para o serviço? Vamos fazer uma reflexão? Será que cada um de nós aqui, dos 142 presentes, aceitamos esse chamado? Lembremos dos 12, quando Jesus convida um a um, nenhum deles se recusa. Impressionantemente, desapegadamente, desprendidamente, eles deixam seus afazeres e vão seguir o Cristo e tentam conciliar a sua própria existência com o chamado do Cristo. Nem todos sabiam, tinham consciência. Eles foram se preparando ao longo do trabalho, com as suas características que Cristo sabia identificar
e fortalecer, estimular para o desenvolvimento. Ora, será que nós estamos aceitando esse chamado? Tanto tempo passado. Depois, há a convocação de 70 ou 72 da Galileia, não é isso? Esses vão fazer o trabalho junto à divulgação. Como o texto evangélico diz, ide e pregai a todas as gentes, a todas as criaturas, a todos os povos. Então saíam 2 a 2 a visitar as casas e tinha a recomendação como um programa divino do que deveria ser feito. Muitos não aceitariam, como não aceitaram, mas não caberia àqueles aprendizes, discípulos, apóstolos, o desânimo, a falta de ânimo, a falta de disposição. Mas tinha que continuar pregando para aqueles que pudessem ter ouvidos de ouvir e pudessem ter olhos de ver, que a mensagem seria espraiada, ela seria divulgada amplamente. E depois, numa narrativa belíssima, que está lá no Atos dos Apóstolos, contado por Lucas, quando fala também daqueles que são trabalhadores, que faziam o seu desenvolvimento, que chegam aos 500 da Galileia, que Humberto de Campos, no livro Boa Nova, trata de maneira tão elegante e tão tocante, que a gente lê e se emociona, para falar daqueles 500 que foram envolvidos para o trabalho, convidados e aceitaram o chamado. Hoje, nós somos milhares, milhões, que estamos sendo chamados. Muitas vezes a gente pensa, nós pedimos a ajuda de Jesus, mas o Divino Amigo, nesse instante de transição, precisa também do nosso apoio, da nossa oferta, da nossa instrumentalidade. Por favor, vamos seguir? Integração com as comunidades. Aí nós precisamos, não é, Marizane, despertar para o chamado e estarmos próximos, integrados, unidos, ali junto daqueles que nos acompanham. Nesse caminhar, nesse desenvolver, nesta jornada, muitas dúvidas surgirão. Talvez teremos essa inconstância da fé que foi tocada, sim, porque seremos testados, no que diz Bezerra de Menezes, as nossas anfractuosidades, os nossos pontos fracos, os nossos calcanhares de Aquiles, e aí nem sempre nós teremos a preparação adequada, mas ela virá com o esforço contínuo, como foi destacado a perseverança. Perseverança é a constância da vontade para que a gente não desista no meio do caminho. Quem tem vontade, boa vontade, já tem meio caminho trilhado, mas é preciso associar a isso algumas habilidades, como, por exemplo, essa capacidade de interação, de integração, de interatividade com as pessoas, o que Martinha chamou de empatia, não é isso? E o Moacir está lembrando, quem é minha mãe, né? Quem são os meus irmãos? A família que se estende à universalidade e não se limita apenas à consanguinidade. Nós servimos indistintamente, como nos ensina o Espírito de Verdade na questão 886 de O Livro dos Espíritos, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos. Veja, não há exclusão, há apenas inclusão. O Evangelho de Jesus, revivido na sua pureza essencial pelo Espiritismo, é eminentemente inclusivo. O Mestre jamais excluiu. Às vezes, o indivíduo se excluía, mas Jesus nunca. Ele era acompanhado daqueles considerados párias da sociedade, aqueles que eram os pobres, estropiados, enfermos, que era gente de má vida, sempre estavam ali com Jesus, e Jesus sempre revelando em cada um a sua potencialidade. Essa integração com a comunidade é para que a gente não se distancie dos povos, para que a gente vai pregar para todos os povos, para que a gente possa se dirigir a todos que têm necessidade. E veja, no nosso processo evolutivo, a gente sempre tem aqueles que precisam mais, que necessitam de nós, assim como tem aqueles que já estão numa vanguarda
dos quais nós precisamos, que estendem as mãos para que a gente possa seguir sempre no sentido ascendente, não é isso? Então, ninguém é tão assim, digamos, incapaz que não possa ajudar ao outro, e também nem tão assim, digamos, não é super competente que não vá precisar da ajuda alheia. O que vivemos, segundo Emmanuel, no regime de interdependência. Nós nos dependemos reciprocamente. Nós precisamos uns dos outros porque somos seres sociais, gregários, e precisamos estabelecer uma relação que seja fraternal, solidária, harmônica, como o Evangelho de Jesus, revivido pelas luzes do Espiritismo, nos ensinam. E o Evangelho redivivo toca profundamente. Não dá para sentir, não dá para conhecer, não dá para refletir ou meditar, e muito menos viver a mensagem de Jesus, se nós não estivermos juntos, se nós não estivermos próximos, se nós não estivermos na relação com o nosso semelhante. É importante nos autoconhecermos, sim, mas o próprio processo de autoconhecimento, que é uma espécie de parto, como nos fala Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, no livro que é o livro que se chama O Homem Integral. Nós temos ali esse autoconhecimento como se fosse um parto, é um processo que a gente tem que se preparar para isso. Mas esse autoconhecimento depende igualmente da relação com o próximo. É por isso que a alteridade, como aqui foi destacado, é fundamental. Reconhecer que o próximo existe, que esse próximo tem direitos e que merecem ser respeitados, daí também a assertividade e a empatia quando a gente se coloca no lugar do outro para respeitar os seus direitos, sentindo como o outro, como sendo instrumentos do Cristo, não é isso? Na sequência a gente tem, por favor, as qualidades deste jovem do manto marrom. Olha só que interessante, o servidor anônimo, uso de técnicas e recursos aliados ao estudo e ao sentimento. Olha que interessante, se a gente não está vendo o Evangelho Redivivo aqui, meus amigos, naquela base toda que serviu de mote, de epígrafe, de fundamento para todo esse trabalho maravilhosamente coordenado pela Marta e com a equipe de trabalhadores mundo afora, porque são aqueles que vão sair a disseminar a mensagem, usar técnicas, recursos, associando tanto o estudo, que é a parte cognitiva, que pode nos levar, inclusive, à reflexão, à meditação, numa introspecção, e ao sentimento que toca o nosso coração, porque, em essência, o Evangelho é essa pureza, o Evangelho é essa mensagem que consola, e assim também deve ser o Espiritismo como consolador prometido, Paracleto, como está no capítulo 14 do Evangelho de João, versículos 15 a 17. Aprender a utilizar as ferramentas, não é, da internet, isso é fundamental. Aqui nós estamos num trabalho em equipe, veja, não é? Associando para que fique mais dinâmico, com a participação de vocês através do chat, com esse recurso aqui no PowerPoint, por exemplo, sendo projetado pela Elaine, que foi preparado aí pelo nosso amigo, não é? Como é que é o nome dele, Elaine? Tiago. O Tiago, que preparou esses slides aqui. Você vê que coisa interessante, isso é um trabalho em equipe que vai assim, são aqueles que estão anônimos, né, nos bastidores, e a gente vai trabalhando em conjunto. Como é importante isso, usar técnicas e recursos aliados ao estudo e ao conhecimento, não só ao estudo, o estudo é fundamental, é importantíssimo para a gente conhecer. Como é que eu vou conhecer? Estudando, lendo, refletindo, buscando, pesquisando, conversando, fazendo os estudos individuais e em equipe, em grupo, fundamentais, utilizando os recursos virtuais para nos encontrarmos em salas como estamos aqui, não é isso? Através de várias ferramentas, mas tocar o sentimento. É muito necessário, indispensável, que a gente abra o nosso coração para receber ajuda e que a gente também abra o nosso coração para estender o auxílio àquele que precisa, sobretudo em momentos tão desafiadores, nessa travessia desafiadora que a gente vive, dessa provação coletiva mundial, esse processo pandêmico, e toda a Terra está envolvida. Hoje até recebi assim, um post, né, que colocava vários representantes de vários planetas, né, do nosso sistema solar, e desejando que a Terra pudesse se curar diante desse momento
nós enfrentamos, que não é simples. A gente sabe, é a culminância de um processo em que os ais, as dores vêm realmente para que o mal seja expurgado, porque a terra precisa continuar. Então, toca profundamente o sentimento, a compassividade, a compaixão, aquela fé com a confiança que nós estendemos, não apenas na nossa potência, na nossa capacidade individual, mas reconhecendo no outro o nosso irmão que também tem valor e que merece ser valorado nesse sentido. O sentimento toca profundamente a nossa intimidade. No momento, inclusive, em que a gente consegue utilizar esses recursos, fica tudo mais fácil, mais simples, mais agradável, mais dinâmico. Não é um monólogo, não é? A gente está aqui, ó, ser humilde e pedir ajuda se for preciso, Juraci, exatamente. A humildade nos abre para o aprendizado. Só é humilde, só é aquele que aprende é que é humilde, porque enquanto orgulhosos nós nos fechamos, a gente sabe, acha que sabe e não sabe, não é isso? O humilde não, ele pede ajuda. Precisa de ajuda, vão somar esforços. Então, usar recursos. Aquele jovem utilizava-se dos recursos. Ele tocava um instrumento musical, ele anotava um textos lá com as canetas da época, na verdade, que era toda uma parafernália muito interessante. Podem ler lá o capítulo para ver essa descrição. Aliás, leiam o livro inteiro, que é maravilhoso, Ressurreição e Vida, de Dona Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Leão Tolstói. E aí a gente tem essa forma de narrar, de contar, envolvente. Quem está gostando, por favor, deste evento? Se manifeste aí com um sorriso, com uma reação de coraçãozinho, do que vocês quiserem. Coloque isso, né? O Altair está dizendo, eu muito, Juliano aqui vai colocando essas coisas de nós participarmos, verificando o esforço de quem está organizando e também a valiosa colaboração dos que vão se transformar, se tornar em instrumentos, não é isso? Em mediadores, em facilitadores. Que maravilha, não é? Vamos na sequência enquanto o pessoal vai se manifestando. Por favor, Elane. O trabalho anônimo foi destacado nos grupos, eu tive o privilégio de acompanhar aí o relatório dos grupos, não é? Veja que coisa importante, foi destacado esse trabalho anônimo, esse servidor, esse evangelizador anônimo, jovem do manto marrom, ele era anônimo, tanto é que Leão Tolstói coloca o título no capítulo como discípulo anônimo, que não quer aparecer, que não é estrela, que não quer palco. O servidor do Cristo tem como característica fundamental a base de todas as virtudes, que é a humildade. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou melhor, porque dele é o reino dos céus, exato. O reino do espírito. O reino de Deus vai ser dos humildes. Então, a humildade é a virtude por excelência. A humildade vem de humus, que é a terra trabalhada. Então, simbolicamente, é como se nós colocássemos os nossos pés no chão, levantássemos a cabeça e seguíssemos abertos para o aprendizado e para o serviço. O trabalho é anônimo. Vejamos o exemplo de André Luiz. André Luiz, um médico que tinha lá o seu reconhecimento, de certa maneira, quando vai assinar as obras, ele escolhe um heterônimo, que era o nome do irmão de Chico Xavier. Não sei se vocês sabem, Chico Xavier tinha um irmão chamado André, André Luiz. Então, é tomado desse nome de André Luiz para que este médico assuma este nome, para não revelar a sua identidade, porque não era mais importante. Lembremos-nos do mestre leonês, o educador por excelência, Hippolyte Léon Denis Arrival, que se, assim, desprende do seu nome, da sua fama como educador emérito, para assumir um pseudônimo que houvera adotado em encarnações na época próxima da de Jesus, quando era um druida. Allan Kardec, para assinar as obras que ele vai dizer não são de sua autoria, são da autoria da espiritualidade, dos espíritos, mas ele, como um representante naturalmente civil, precisava exatamente desta identificação. Por isso, em termos materiais, Allan Kardec é o autor das obras, uma questão até de direitos, mas a espiritualidade, a gente sabe a quem foi a reveladora. Vamos reconhecer aqui tantos trabalhadores, o próprio Paulo de Tarso que está citando era Saulo, depois adota um outro nome, não é? Até por sugestão, e ele vai atravessar umas agruras, umas dificuldades enormes. Quantos trabalhadores anônimos? Hoje, cada vez mais nós teremos, cada vez mais teremos menos aqueles que são ícones destacados.
porque cada vez mais trabalharemos em equipe, seremos tarefeiros, servidores e, de preferência, anônimos, porque quando a gente aparece é para dar a cara a tapa, não é para a gente ser metido à besta, desculpa a expressão forte, porque no caso, quando a gente se sente iludido, tomado pelo orgulho, nos achamos instrumentos do bem, como se fôssemos missionários, a nossa queda certamente ocorrerá e poderá estar muito próxima, porque nós vamos de encontro a tudo que está ensinando o Evangelho, para ir ao encontro, abraçando esses valores morais, esses ensinos fundamentais, nós temos que exercitar a virtude por excelência, a base de todas as demais, que é a humildade. E aí começamos com o anonimato, não é isso? Nós sermos anônimos, sermos tarefeiros que fazemos sem esperar nenhuma retribuição, nenhuma recompensa. O nosso nome, a nossa personalidade pouco vale. O que vale é o trabalho desenvolvido. Por isso, o trabalho do Cristo, o trabalho de Kardec, o trabalho de Ismael é um trabalho coletivo, é um trabalho em equipe. E por isso também o trabalho do Evangelho Redivivo, que é a prioridade 1 nas atividades da Casa Espírita, é o trabalho mais importante que existe, junto com a evangelização da criança e do jovem e a evangelização do adulto, entra o Evangelho Redivivo, permeando esses espaços fundamentais, para que a gente não deixe a essência de lado. E aí, como é um trabalho que se espraia por diversas equipes, o anonimato é fundamental. Não está aqui, não é? Faz o trabalho pelo amor à causa do Cristo. É esse desprendimento, né, Josefina? A dedicação, o prazer de fazer pelo bem. Nós nos sentimos bem porque o bem nos faz bem. Não precisamos de mais nada. E aí nós temos esta recompensa que não está aqui porque não estamos esperando, ela virá lá na frente, se vier e a gente pouco espera, porque aquele que se rebaixa será elevado, aquele que se eleva será rebaixado. Não é muito se pedirá aquele que muito recebeu. Então nós estamos aqui, não é? Tendo essa satisfação, o prazer de ser útil no bem. A finalidade da nossa existência, da Miranda, é nós sermos úteis. Está na questão de número 132 de O Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Nós estamos aqui para evoluir, atravessando as agruras, as provas, as expiações, alguns em missão, enfim, mas todos temos uma contribuição na cocriação da obra divina. É isso? Fazendo a nossa parte. A Neide está lembrando de evangelizar, não é? Trabalho da evangelização. Jesus pede para sermos luz no mundo, não estrelas no centro espírita. Muito bom, gostei dessa, Inês e Orlando, né? Dionísio, muito legal. Exatamente isso. Nós somos aquelas lamparinas, talvez aquelas velas que vamos acendendo como um vagalume que vamos fazendo brilhar, não para querer aparecer, mas para auxiliar aqueles que ainda estão numa escuridão maior do que a nossa. Então, trabalho anônimo é pré-requisito fundamental. Não queiramos fazer da bancada, da tribuna, do espiritismo o nosso palco. Não queiramos nos representar como se fôssemos atores, como se fôssemos aquele que, deixando de ser quem nós somos, iludidos, como que se naquela postura farisaica ainda do engodo, do engano. Não nos deixemos envolver por isso. Porque o mundo, neste momento que a gente vive, nesta situação da pós-modernidade, nós estamos vendo muito essa questão do orgulho, da vaidade, do narcisismo, do querer aparecer, do querer se destacar, falsos cristos, falsos profetas, quantos querem disseminar o ódio e até por isso ficarem famosos, porque o importante é aparecer, não interessa o conteúdo. O Espiritismo nos traz o contrário. É importante que a gente se desapareça e que a mensagem, sim. Ah, João Batista, é preciso que eu me apague para que ele brilhe. Mas Jesus houvera dito, e isso está em Boa Nova, logo nos primeiros capítulos, quando os primos, como se abraçados, Jesus estende a mão, vendo aquele ambiente natural, e a dizer a João, é preciso que você vá primeiro.
Eu estou sem som, gente? Vocês estão ouvindo? Eu vou responder no chat. Estão me escutando? Tá ouvindo, tá ouvindo. Ok? Então, Jesus aponta e diz para João, é preciso que você vá primeiro. Porque ele vai abrir o caminho, vai fazer aquele trabalho maravilhoso que fez, e depois João, na sua humildade, vai dizer, João Batista, é preciso que eu, então, me apague para que ele brilhe, é preciso que eu saia de cena para que ele entre em cena. Uma coisa planejada espiritualmente, e cada um cumprindo a sua tarefa, no caso ali, a missão, evidentemente, diante de tanta responsabilidade. Na sequência, por favor, essas características tão belas, não é isso? O compromisso com a educação moral. Isso diz respeito a nós, no trabalho do Evangelho Redivivo, na condição de aprendizes, de servidores, de facilitadores para os quais estamos nos preparando, nós temos um compromisso com a educação moral. Fundamental isso, porque não é apenas a leitura e o estudo para o deleite cognitivo do aprendizado, e por si só já é uma coisa muito, assim, gratificante, não é? E de evangelizar a todas as gentes, espíritos renascendo que estão aí, precisando do Evangelho de Jesus. E nós temos esse compromisso com a educação moral. Esses espíritos já vêm com uma intelectualidade impressionante, uma facilidade em termos de tecnologia também que nos causa admiração. Eu sou da época do manual, li o manual e tinha dificuldade em entender. As crianças não precisam nada disso, vai lá com touch, né? O dedinho já vai pegando tudo isso, não é? Agora, nós temos esse compromisso com a educação moral. A evangelização desses espíritos que vêm, que é uma parte difícil mesmo, Roseli. De fato é difícil, mas necessária, indispensável, fundamental. Porque a educação leva tempo. A educação, para se mostrar como resultado, passa por gerações. Por isso que, infelizmente, nessa visão ainda egóica, materialista, consumista, hedonista, a gente não tem um investimento na educação. Mas é na educação que a gente encontra a chave para a remissão, para a libertação, para a descoberta do que é essencial na nossa vida. Isso nos diz o educador Pedro de Camargo, que adotou o pseudônimo Vinícius. Escreveu vários livros em torno da educação, mestre da educação, não é isso? Tem várias obras aí que a gente pode ver desse autor. Trabalhadores da primeira hora, Carlos. Carlos, nós somos trabalhadores da primeira hora do mundo de regeneração. Porque do mundo de expiação e provas, nós somos da última hora, que a última hora chegou. Então veja o privilégio que nós temos como oportunidade. Não que Deus esteja aí, o Senhor Jesus esteja nos dando uma condição que é, por exemplo, né, em prejuízo, em detrimento de outros, não. Jesus não privilegia ninguém. Mas nós estamos num momento de crise que é de grande oportunidade. Um momento em que, se nós tivermos olhos de ver, realmente ouvidos de escutar, nós poderemos aproveitar a oportunidade de sermos trabalhadores da última hora de um mundo que se despede dessa situação de expiação e provas, onde é o império do mal temporariamente, esse mundo que já está no seu ocaso, para nós termos aí a alvorada de um mundo novo, o mundo regenerado. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Como é importante nós termos aí essa educação que leva, de fato, séculos. Lembramos-nos aqui, a Martinha citou o senador romano Públio Lentulus, há 2000 anos, no encontro em que ele tem com o mestre, o Messias de Nazaré. Olha que interessante, como é importante essa questão. Ele ficando assim, será que, como é que eu vou conversar com ele? Não sei nem que idioma ele fala, será que ele vai me entender e tudo mais? Quando ele tem um encontro com Cristo, ele estava prostrado de joelhos devido ao efeito magnético humano e espiritual do Cristo. Não precisou dizer nenhuma palavra, o Cristo sequer abriu a boca, porque a conversa foi mentalmente e ele entendeu tudo. Ele não disse nada. E entendeu que o Cristo lhe fez a grande oferta. Você pode tomar a decisão na sua vida agora, ou você poderá levar milhares de anos para a escolha do caminho certo. Interessante, não é? Naquela hora ele não escolheu o caminho, foi sofrer, pelo orgulho ainda. Depois sofreu muito, e já naquele momento do há 2000 anos, a leitura que eu faço, ele já começou a resgatar.
porque ele foi morto de uma forma assim tão difícil, não é isso? Ali passando por aquela provação da cegueira e tudo, ele então já começa a espiar ali, já começa a resgatar, e depois vem como escravo na história e por aí vai, né, desenvolvendo um trabalho maravilhoso, e hoje o guia, né, de Chico Xavier, como é importante. Então nós somos, neste momento, trabalhadores da última hora de um mundo de expiação e provas, e ao mesmo tempo, trabalhadores da primeira hora de um mundo de regeneração. Esse mundo que evidentemente nos traz a esperança de coisas melhores, e o Evangelho redivivo nos aponta isso. Por isso a educação é extremamente relevante. É a palavra-chave em que o espírito Humberto de Campos vai fechar a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para dizer que é exatamente nesses processos educacionais que nós teremos a reforma moral dos cidadãos, dos habitantes de uma terra, da sociedade, porque educação transforma. E o objetivo do Espiritismo é exatamente promover a regeneração social da humanidade pela renovação íntima de cada um de nós. Então nós temos aqui, resumidamente, várias qualidades do servidor. Será que nós já aceitamos o compromisso com a educação moral? Por favor, Elaine. Aqui nós temos a fonte. Esse texto resumido aqui é de Sandra Borba Pereira, o moço do manto marrom, o evangelizador anônimo, que está em Reformador, de agosto de 2013, nestas páginas aí. É um artigo que ela escreveu, depois ela publicou em livro também. E aí nós colocamos a outra fonte, por favor, que é a fonte do discípulo anônimo, que está em Ressurreição e Vida, pelo Espírito Leão Tolstói, na psicografia da Dona Ivone do Amaral Pereira, uma edição da FEB, a gente utilizou aqui o e-book. Veja como é interessante a gente citar as fontes, né, com as informações para a gente poder saber pelo menos quem é o autor espiritual, quem é o médium, quando é obra mediúnica, sabermos qual é o título, não é, do artigo, ou do capítulo, ou do livro, e exatamente quem é a editora, porque é importante informar também a editora. E aí a gente dá essas informações que nós nos baseamos aqui. E agora eu queria, para a gente ir encaminhando por umas reflexões já, que vocês pudessem, por favor, acompanhar. Pode colocar Evangelho. Queria que vocês anotassem rapidamente qual é a impressão que vocês têm sobre este acróstico. O acróstico é uma forma dos poetas, eu não sou poeta, mas eu gosto muito de acróstico, de utilizando as palavras, não é? De uma sentença aqui no caso, que é coração, escrever outras palavras que vão trazer o conceito, a definição, o entendimento, o significado. Sobretudo, o estudo deve levar ao significado no seu sentido profundo, sem questões de intelectualismo orgulhoso, sem querer demonstrar que nós sabemos, porque o mais importante de tudo é nós termos isso, o Evangelho, como fonte de vida. É o que nos alimenta, é o que nos dá condições de vida, é algo que nos orienta porque é uma bússola. Isso é o Evangelho de Jesus. É uma bússola que nos mostra não só o norte, o sul, o leste, o oeste, para a gente poder caminhar. Então, nós entendemos o Evangelho como sendo caridade, também como amor, porque a caridade é o amor em ação. O Evangelho é o roteiro, por isso nos orienta, é o guia, porque também nos dá a base para a gente seguir com segurança esse roteiro divino, o roteiro das nossas vidas, para que a gente sempre tenha claro quais são os elementos, as características fundamentais para a gente seguir rumo à nossa bem-aventurança. Quão felizes serão! É um código moral, como fala Allan Kardec, é o consolo para nós, é uma luz no caminho. O Evangelho representa a oração, a oportunidade da conexão com o plano espiritual, com os amigos, o desafio de nós nos despertarmos pela renovação, a renovação que passa pelo estudo, pela meditação e pelo trabalho, como nos ensina Martins Peralva no livro Estudando o Evangelho. É um toque profundo na alma porque fala da essência, que é o amor.
que é a ação que a gente precisa ter empreendendo a esperança na doação de nossa vida em prol do semelhante. De trás para frente, eu colocaria esses valores, começando com orientação. Tudo bem, né? Vale aí, Eliane. Deixa lá a orientação. O Evangelho é orientação, mas o Evangelho é ação. A orientação é para que a gente aplique, para que seja vivido, para que seja sentido, seja meditado, não só apenas conhecido, né? O Evangelho é o GPS do Mestre Jesus para Deus. É o nosso GPS, né? Pelo qual a gente vai se orientar. Veja como é importante agir, fazer alguma coisa que transforma. A boa nova, ela é a novidade, é a mensagem da alegria, do júbilo, porque é aquela que nos inova, porque nos transforma, porque nos melhora. Esse é o Evangelho de Jesus, alimento das nossas almas, um manual de sobrevivência, mais que um manual, é um guia, não é? Um guia de sobrevivência. Lembra lá que aquela publicação de Allan Kardec, as instruções práticas, né? Instrução prática para as manifestações espíritas, era um manual. Depois o Livro dos Médiuns, publicados 2 anos depois, 3 anos, se torna um guia, porque tem a parte de orientação, a parte de filosofia, a parte de fundamento doutrinário. O Evangelho é isso, essa simplicidade, não é? Através do Evangelho nós encontramos Jesus a cada dia, porque ele tem toda a orientação para nós. É o que nos levará a ser o Espírito, que fala a questão 1019. A última questão do Livro dos Espíritos, né, Ana? Pergunta se o reino de Deus será implantado na Terra algum dia. E exatamente o Espírito, que é o Espírito São Luís que responde, não é isso? Ele vai dizer lá que sim, será implantado quando nós tivermos a caridade como orientação, o amor ao próximo, o respeito ao semelhante, quando o bem for a nossa cartilha, quando o bem for o nosso caminho. Por isso a gente aprende com Bezerra de Menezes. A felicidade não é deste mundo realmente, como diz Eclesiastes, como Jesus reafirma, mas Bezerra fala numa mensagem de 2005 no Conselho Federativo Nacional pela psicofonia de Divaldo Franco, que a felicidade não é deste mundo, mas ela será conquistada por intermédio deste mundo. Fora da caridade não há salvação. Fora da prática do bem não há felicidade. E como diria também Bezerra de Menezes, iniciando o livro, que é o livro que explica o Evangelho segundo o Espiritismo, naquela estudando a codificação de espíritos diversos, que a gente tem ali. Qual é o título desse livro? Me ajuda a lembrar, por favor. É um livro que vai explicando o Evangelho. E aí, logo no primeiro capítulo, é tão interessante que Bezerra de Menezes parafraseia Allan Kardec quando fala, não é, fora da caridade não há salvação, ele vai dizer que fora do Cristo não há solução. Não é isso? É o Espírito da Verdade, esse livro, não é? Espírito da Verdade. É, o Religião dos Espíritos explica o Espiritismo, viu, Tiago? O Espírito da Verdade, o Evangelho, não é isso? Então, no Espírito da Verdade, a gente tem esse capítulo aí, e logo de início, o primeiro capítulo, maravilhosamente, Bezerra de Menezes parafraseia Kardec dizendo, né, fora do Cristo não há solução. Aí a gente poderia, mas e se for o Cristo está em tudo, o Cristo é onipresente em termos da Terra, porque ele é co-criador da Terra com Deus, não é isso? Então essa é a reflexão sobre o Evangelho ser coração. Às vezes nós nos perguntamos, será que eu vou dar conta? Será que eu sou capaz de ser um facilitador? Ser diante da minha dificuldade ainda, né? O Evangelho é um porto seguro, mas o Evangelho redivivo é coração. Se nós nos entregarmos de alma, se nós tivermos boa vontade, se nós tivermos interesse, trabalho em equipe, 2 a 2, como dá o exemplo do Evangelho, e vamos somando mais integrantes, nós vamos conseguir aprender, porque teremos a humildade de aprender. E com certeza vamos assim nos instrumentalizando cada vez mais, de maneira competente, sem querer que a obra esteja acabada de imediato, como nos ensina Guião Ribeiro, ao falar da evangelização, não é? O evangelizador, ele se apronta à medida que desenvolve o trabalho, porque ele nunca está pronto, acabado. Assim também, facilitador do evangelho, redivivo, nunca está assim concluído. Fala, olha, eu já tenho todos os conhecimentos, eu já sinto profundamente, eu já tenho todas as qualidades. Nós vamos adquirindo isso à medida
em que nos desenvolvemos na realização do trabalho. Por isso eu queria projetar aqui 2 conceitos, por favor, Elaine, não é? Equipe é o feixe de varas, é o que nos dá força, exatamente. A gente se sentir apoiado. E Emmanuel coloca no livro lá, Estude Viva, um capítulo em que ele fala do trabalho em equipe, o espírito em equipe, para ver como a gente ainda tem facilidade em trabalhar em equipe, né? Não é tão simples, não, mas a gente vai lá, né? Teria que ter um acróstico mais com 50 letras para buscar mais qualidades que o Evangelho. Exatamente. Aí você vai desenvolvendo ali, porque é tão rico. O Evangelho é inesgotável, porque a vida de Jesus, como diria João no final do seu Evangelho, quando anota um tanto quanto da vida de Jesus nos seus ensinos de uma maneira, inclusive, muito diferente dos outros que são sinóticos, né? Você pode emparelhar, não é, os Evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos, né, e Lucas, você ter ali uma leitura contínua, você consegue, inclusive, encontrar muitos pontos similares. Do João, totalmente diferente, o Evangelho mais espiritualista, enfim, ele encerra como último versículo para dizer que, se fosse dizer tudo sobre a vida de Jesus, tudo que ensinou esse mestre, não haveria livros no mundo suficientes para comportar tamanha sabedoria, tamanho exemplo. Então, o Evangelho de Jesus é o roteiro de nossas vidas. E o Espiritismo é a luz que nos possibilita evoluir seguindo o Evangelho, que é o roteiro de nossas vidas, com segurança. Então, meus amigos queridos e irmãos, não tenhamos dúvida que nós possamos seguir esse valoroso guia, né, com coragem, intimeratos, sem medo, não é? Tendo a segurança, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, a caridade é segurança. É segurança, caridade. Como é impressionante isso. Nós vamos ter essa segurança emocional, psicológica, espiritual, de que estamos no caminho certo, porque o Espiritismo é essa luz. E a luz ilumina, elucida, esclarece, abre o caminho para que a gente possa seguir com esse roteiro, que é o nosso guia, que é a nossa bússola, com total segurança de que nós seremos felizes, não obstante as dificuldades, nós teremos as forças necessárias para suplantá-las, como disse Jesus e anotou Mateus no seu capítulo 18, é isso? Versículos 28 a 30, quando ele fala: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e compreendei comigo que sou brando e humilde de coração, porque suave é o meu fardo, ou o meu manto, leve é o meu fardo. Ora, ali a gente tem essa brandura, essa suavidade, essa leveza, é Mateus 11, né, 28 a 30, e a gente tem essa narrativa tão convidativa, tão amorosa, tão acolhedora. Vinde a mim. Jesus está nos convidando, vamos aceitar o convite. O Evangelho de Jesus é roteiro das nossas vidas, nós vamos ser felizes. E temos o Espiritismo ainda, trazendo esse Evangelho redivivo na sua pureza essencial. Então, estejamos dispostos e disponíveis. E façamos, queridos amigos e irmãos, o melhor ao nosso alcance, na certeza de que o mundo vai melhorar se nós fizermos a nossa parte. Que Jesus, então, nos abençoe, o nosso gesto de reconhecimento, de amor a todos vocês, com a nossa gratidão pela oportunidade. Que Jesus nos abençoe a todos hoje, amanhã e sempre.